Você quer conhecer uma empresa brasileira do ramo de construção civil que já vendeu mais de 200 apartamentos nos Estados Unidos no ano de 2021? Então fique ligado que nós vamos conversar sobre essa empresa agora. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, seguir o nosso canal e ativar as notificações para sempre ser informado dos novos conteúdos. Meu nome é Sérgio, eu sou analista de research aqui da Ativa Investimentos e hoje nós vamos conversar sobre a MRV. A MRV é uma empresa do segmento de construção civil que atua em diversos setores aqui no Brasil. Ela historicamente é conhecida pela atuação no segmento de moradias populares, mas também, atualmente, ela diversificou seus negócios para atuar em outros segmentos, inclusive os segmentos de incorporação imobiliária de média renda, loteamento urbano, construção de imóveis para aluguel e, além disso, a MRV também é dona da AHS Residential, que é uma incorporadora nos Estados Unidos que constrói moradias também populares tanto no estado da Flórida quanto na Geórgia e também no Texas. A MRV atua em produtos que são destinados a uma população com renda familiar de 2 a 7 salários mínimos e no segmento de média renda a uma população que vai de 5 a 11 salários mínimos. Como que funciona, Primeiro, eu acho que é importante entender como funciona esse segmento de construção civil, porque ele é um segmento que tem algumas características peculiares, Em primeiro lugar, o segmento de construção civil, como se sabe, ele vende imóveis residenciais, no caso da MRV. Então, quando você compra um imóvel residencial, geralmente para o comprador, a quantia é muito elevada, Provavelmente, na maioria das pessoas, é o maior custo que a pessoa acaba tendo ao longo da vida. Então, a necessidade de financiamento é muito grande. Quer dizer, a grande maioria das pessoas não tem um dinheiro vivo para comprar o imóvel onde elas moram e, por isso, elas precisam recorrer a alguma fonte de financiamento. Bom, essa fonte, basicamente, ela tem aí duas grandes raízes aqui no Brasil. Uma que é o FGTS, só para você não confundir e entender, eu não estou falando quando você, por exemplo, usa o seu FGTS, por exemplo, para dar entrada num imóvel. Estou falando que a Caixa Econômica, ela pega aquele dinheiro, separa, como se fosse um fundo de investimento. Ela tem lá um pool de todo aquele dinheiro que vem de todo mundo e ela precisa usar aquele dinheiro para fazer alguma coisa, Ela dá uma remuneração pequena aos cotistas do fundo e ela usa esse dinheiro para fazer alguma coisa e, no caso, um percentual relevante aí desse dinheiro é utilizado para o financiamento de residências populares. Além disso, você tem um outro sistema, que é o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é o funding que vem da poupança. Então, quando você tem uma conta poupança em algum banco, você deposita lá o dinheiro e o banco utiliza uma parte lá daquele dinheiro que está depositado em poupança para emprestar, dando crédito imobiliário com esse dinheiro. Então, também é utilizado para vender, para dar financiamento para venda de imóveis. Então, por exemplo, quando você vai lá no banco e pega um imóvel para um empréstimo para um imóvel de média renda, provavelmente aquele dinheiro que você está recebendo do banco vem dos depósitos em poupança que aquele banco tem. Quais são as características positivas, por exemplo, desse segmento? Uma das características positivas é a alta demanda que ele tem, projetada de longo prazo, O segmento de incorporação imobiliária, ele lida com um problema muito sério no Brasil, que é o problema de déficit habitacional. Existem muitas pessoas que não vivem em condições ideais, ou são muitas pessoas que moram num espaço muito pequeno, ou são pessoas que não têm acesso à moradia, ou que vivem em condições precárias. E, além disso, temos as novas formações de família, Então, o Brasil, quando você projeta aí, ele tem uma boa demanda, uma boa necessidade de habitacional, Então, isso meio que garante a demanda dessas empresas mais no longo prazo e, apesar do segmento do SBPE ser mais atingido por um aumento de juros, já o FGTS é um pouco menos, porque tem esse funding garantido e programa habitacional. Esse é um segmento, é um ponto positivo do setor. Por outro lado, ele tem alguns pontos negativos também, principalmente na diferenciação e na competição entre eles. A incorporação imobiliária, como se sabe, é um negócio de poucas barreiras de entrada. O incorporador precisa ter o capital para
por exemplo, comprar um terreno, mas além disso não existem assim muitas outras barreiras, né, de entrada. Geralmente o dono do terreno vai vender para quem oferecer mais, geralmente o cliente não é uma das coisas que ele leva mais em consideração, a marca da incorporadora, né? Geralmente ele se preocupa com a localização do imóvel, as condições do imóvel, então é mais difícil de ter essa identidade de marca, de qualidade, que a gente vê em alguns outros segmentos. Bom, a MRV, ela atua, como eu falei, em diversos segmentos e é uma empresa que sempre pegou resultados assim interessantes. Como a gente sabe, o setor de construção civil no Brasil já passou por momentos muito desafiadores, inclusive com quebra de empresas muito grandes. E a MRV é uma empresa que nunca apresentou dificuldades, né? Sempre apresentou uma situação interessante de caixa e, enfim, nunca foi uma empresa extremamente alavancada. E hoje ela é uma empresa que tem um projeto bem mais interessante e bem mais diversificado aí, com vários segmentos. Então ela lançou uma marca que é a marca Sensia, que foca no segmento de média renda. Essa marca ela ainda é pequena e começou a atuar esse ano com suas primeiras vendas aí de imóvel. É um potencial interessante de longo prazo para diversificação de receitas da empresa e também para ela não ficar exposta, né, num segmento de baixa renda que tem algumas limitações, por exemplo, na hora de você repassar preços, porque existem preços tetos para os programas habitacionais. Então, quando você tem uma situação de aumento de inflação e custos de construção, como por exemplo esse ano, geralmente a margem dessas empresas fica pressionada, porque a capacidade de repasse de preço não é muito grande. Isso é uma coisa que é mais possível de ser feita no segmento de média e alta renda, então é interessante a empresa começar a atuar nesse segmento com perspectiva de longo prazo, podendo ter essa parte interessante também. Ela tem um outro negócio que é o Lugo, que também é um negócio interessante. Ela faz incorporação imobiliária para imóveis voltados para o aluguel, também aí com uma perspectiva de serem aluguéis acessíveis, e muitas vezes vende então esse imóvel, né, para algum comprador que está interessado em receber os aluguéis. Inicialmente, foi muito interessante esse projeto com relação aos fundos imobiliários, porque nos últimos anos os fundos imobiliários passaram aí por um momento muito interessante de captação, facilidade de captação de altos valores. Então esse funding estava lá acessível, né? Os fundos captavam e já podiam comprar esses imóveis. Então a Lugo podia fazer contratos interessantes de incorporação e venda de imóveis para esses fundos. O ano não foi muito favorável, né, para os fundos imobiliários. O aumento de juros aí que a gente teve é muito grande. A curva de juros futuro, né, está precificando em juros maior por um tempo mais prolongado, né? Isso foi muito prejudicial aos fundos imobiliários que sofreram com desvalorizações e também com perda de capacidade de captação. No entanto, a gente acredita que a empresa esteja negociando aí com investidores privados de outras regiões e que talvez estejam aí interessados em adquirir imóveis do tipo da Lugo, né? Então, mesmo não tendo essa fonte dos segmentos aí de fundos imobiliários, nesse momento que está passando por dificuldades, a gente acredita que a empresa deva em breve aí fechar algum tipo de contrato, né? Já estão procurando há algum tempo, estão negociando com vários players e deve sair aí alguma coisa para a Lugo continuar o seu projeto. Além disso, né, a MRV tem a Urba também, que é focada no loteamento urbano, também de próxima a áreas residenciais. A gente acha muito interessante o segmento da AHS, né? A AHS é uma incorporadora americana, ela também se volta para imóveis mais acessíveis e a MRV adquiriu essa empresa e tem focado, né, em se diversificar também para esse segmento. Lembrando que nesse segmento aí ela tem receitas em dólar que são bem interessantes, por exemplo, nesse momento agora que o Brasil está passando por uma dificuldade, o real tem se desvalorizado muito, embora ainda seja uma coisa incipiente, nós acreditamos que a AHS tem um potencial bem interessante de longo prazo. Houve nesse ano vendas de projetos interessantes aí, em tranches de valores de 50 milhões de dólares, que para a MRV não é assim um valor super relevante, mas também não é um valor negligenciável, né? Nós esperamos que nos próximos trimestres aí a gente vai ver uma continuidade nas vendas da AHS. Nós acreditamos que esses segmentos lá nos Estados Unidos, nos quais a AHS atua, são bem interessantes e tem um bom potencial de longo prazo, né? E considerando também essa diversificação geográfica, diversificação de moedas, eu acho que complementa bem o portfólio da MRV. Em termos de performance do ano, o que a gente tem visto aí é que, como vocês devem saber, as incorporadoras não estão indo bem no ano, assim como os fundos imobiliários.
imobiliários, né? As empresas do setor de construção civil estão aí entre as maiores quedas do ano, e o principal culpado disso é o aumento dos juros, né? O aumento dos juros realmente bate muito forte nessas empresas. O custo de construção civil, né, que está de material de construção, né, que está ligado aí a esse custo, é bastante relevante. Então você imagina num segmento em que as empresas têm dificuldade, por exemplo, de repassar custos. No caso da MRV, mais ou menos 60% da receita dela, das vendas e dos lançamentos estão atrelados ao FGTS, tá? Então são aí os segmentos de residências populares, que representam cerca de 60% aí da empresa. Esse segmento é mais afetado justamente porque tem menos potencial de repasse de preço, e várias empresas do setor acabaram tendo as margens bem afetadas por isso, embora a MRV tenha sido uma empresa aí que, na nossa opinião, performou assim de forma até mais interessante, com manutenção de margem, por exemplo, agora no terceiro TRI em relação ao segundo TRI, né? Manutenção de margem bruta, quando a nossa expectativa era de uma diminuição da margem, então até superando um pouco as nossas expectativas. E ano que vem, provavelmente a pressão aí vai vir também pelo lado do custo de mão de obra, porque como a gente está tendo um ano aí de inflação bastante alta, é de se esperar que a construção civil no ano que vem vai ter um dissídio também compatível com essa inflação. Então, por esse motivo, nós estamos neutros, né? Temos recomendação neutra nas ações da MRV, mas quando se olha no longo prazo, né? Especialmente olhando aí alguns desses projetos que eu falei da MRV, projetos de diversificação de segmentos aqui no Brasil, a AHS, né? São coisas bem interessantes, né? E a MRV também, para quem não sabe, é uma empresa que tem um bom perfil assim, de pagamento de dividendos e que tem uma consistência no pagamento aí, paga mais de uma vez por ano. Bom, então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de curtir se você tiver gostado, de seguir o nosso canal aqui, e pode deixar, se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários aí que nós vamos responder, e até a próxima!